Oi gente, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês todas as leituras que eu abandonei em 2021. Eu sou uma grande defensora de abandonar livros, porque eu acho que tem tanta coisa boa, tanta coisa interessante por aí que a gente tem vontade de ler. Não tem porquê a gente se obrigar a continuar lendo uma coisa que não tá fazendo sentido, não tá funcionando. A gente tem muito pouco tempo nessa vida pra ficar perdendo com livro chato. Por causa disso eu não me forço a terminar livro nenhum. Eu prefiro muito mais abandonar e pegar outra coisa que tem mais chance que eu goste. Óbvio que dentro disso eu também estipulo regras pra mim mesma, pra não sair abandonando qualquer coisa. Todo livro que eu tô sentindo que eu não tô curtindo muito e vai me dando aquela vontade de abandonar, eu tenho que ler pelo menos 50 páginas. Porque aí, com essa quantidade, eu acho que já dá pra ter uma noção melhor sobre como vai ser a história, sobre como é a escrita do autor e se aquele livro realmente me interessa ou não. Um grande fator que me ajuda a definir se eu quero abandonar um livro mesmo ou não é quando chega aí em algum momento e eu me pergunto pra mim mesma: eu ligo pro que vai acontecer com esses personagens? Eu tô interessada em saber como essa história termina? Se a resposta for não, eu sei que não tem por que realmente eu tá ali e continuar lendo aquele livro. Tem alguns raros casos em que eu já li, sei lá, mais de 50% e eu fico com pena de abandonar, é claro. Mas mesmo assim, se não estiver funcionando, eu ainda prefiro abandonar, mesmo que eu já tenha lido uma quantidade considerável. Porque pra mim é tiro e queda. Se eu me obrigo muito a ler algo que eu não tô afim, eu acabo entrando numa ressaca literária e aí fico naquele momento, odeio ler. Então, pra evitar isso, eu prefiro abandonar e seguir aí e pegar outro livro que funcione melhor pra mim. Eu acho importante também dar um aviso aqui, antes de eu falar dos livros que eu abandonei de fato, porque como foram livros abandonados, eu não li o livro todo. Então eu não acho que eu sou capaz de dar uma opinião completa sobre o livro. Então aqui eu vou estar comentando sobre até onde eu li desses respectivos livros e os motivos que me fizeram querer abandonar. Agora, antes de eu falar de todos os livros que eu abandonei esse ano, caso você ainda não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever e de dar like nesse vídeo para ajudar o canal a crescer. Caso você também queira apoiar o canal de outras formas, não deixem de comprar através do meu link da Amazon, eu deixo sempre na descrição dos vídeos. E vocês podem comprar absolutamente qualquer coisa através desse link, não precisa ser só livros, não vão estar gastando nada mais, mas o canal ganha uma pequena comissão. Tinha esquecido de ligar as luzinhas, então vamos só fingir que elas estavam acesas desde o início do vídeo. A lista também não tá em nenhuma ordem específica, foi só a ordem que eu fui lembrando mesmo. Então o primeiro livro abandonado que eu vou falar hoje é A Fúria e a Aurora, da Renée Ahdieh. Esse aqui eu sei que eu abandonei por volta dos 30%. E esse livro é um reconto de Mil e Uma Noites. Uma coisa que eu sei que estragou esse aqui pra mim foi a forma como ele foi vendido. Ele foi muito vendido como um Enemies to Lovers, só que ele acabou sendo mais um Insta-Love. Vocês vão perceber algo ao longo desse vídeo, é que eu odeio Insta-Love. Então, normalmente, quando já tá no início, eu já vejo que vai se encaminhar pra isso. Esse acaba sendo um grande fator pra eu querer abandonar o livro. Porque se eu quero ler um romance, eu não vou perder meu tempo lendo um que tenha relacionamentos mal desenvolvidos. Então aqui, em A Fúria e a Aurora, a gente vai ter a nossa personagem principal, que ela é motivada pela vingança. Ela quer assassinar o rei, que assassinou a melhor amiga dela. Mas depois de conhecer o rei e passar apenas 3 dias do lado dele, ela já tá começando a reconsiderar esse plano de vingança dela, porque o rei é bonito e é atencioso com ela e coisas do tipo. E aí a amiga morta dela que vá com Deus. Eu também não consegui entender por que o rei ficou tão interessado nela, não fez muito sentido pra mim. Eles só se viam algumas horas por dia e nesse meio tempo era muito mais ela contando as histórias pra ele do que eles de fato se conhecendo e conversando. Esse livro também não tem muito plot além do romance. Eu sei que é uma duologia, então talvez seja diferente nos próximos livros, mas pelo menos nesse aqui, no início, eu não vi se encaminhando muito pra lugar nenhum, além do desenvolvimento dos dois personagens principais. E como o livro era muito focado no romance, e eu particularmente achei um romance bem insosso, pra mim não fazia muito sentido continuar lendo. Fora isso, eu achei os personagens bem clichêzinhos também. Ele é bem aquele estereótipo do homem misterioso, e ela era aquela protagonista porradeira que não tem medo de nada. Eu até fiquei um pouco triste e decepcionada de abandonar esse aqui, porque eu tava gostando de alguns elementos da história, como a ambientação, a arquitetura que estava sendo apresentada ali, as roupas e tudo mais. Mas isso não foi nem de longe o suficiente pra segurar a história, por isso eu acabei preferindo abandonar e deixar pra lá.
O segundo livro abandonado vai ser Um Casamento Conveniente, da Tessa Dare. Antes de eu falar dos motivos de eu ter abandonado, eu quero só fazer um parênteses pra falar como essa capa é feia. No geral, esses livros de romance histórico não têm uma capa muito agradável, elas são bem pavorosas mesmo. Principalmente quando são aquelas capas das mulheres com os vestidos nos braços do galã seminu. E aí, quando eu vou ler romance histórico, eu faço o quê? Leio no Kindle, porque aí eu não passo vergonha em público. Mas voltando pra história, esse aqui vai contar a história de um duque que volta da guerra mutilado e com muitas cicatrizes. Por conta disso, ele acaba sendo um pouco rechaçado pela sociedade, mas aí, como ele é um duque, ele acha muito importante dar continuidade pra linhagem e pro ducado, então ele quer muito ter um herdeiro. Por causa disso, ele vai atrás de um casamento de conveniência. Aí vai entrar a nossa personagem principal feminina, que é uma costureira que tem uma dívida, então ela vai acabar aceitando se casar com ele, porque ela vai ter o dinheiro e ele vai ganhar um herdeirinho. Esse foi um que eu não tava nem odiando, nem nada do tipo. Pela sinopse parecia algo que eu ia gostar, eu adoro uma proximidade forçada, só que a execução eu acabei achando meio meh. Eu acho que ele ficou interessado por ela muito rápido, também não liguei muito pros personagens em si. Esse eu nem necessariamente tava considerando abandonar, porque eu não tava achando ruim de fato, mas eu também não tava muito animada. Por causa disso eu acabei deixando um pouco de lado, não tava pegando muito livro pra ler. E aí chegou um momento que eu só já não lembrava mais direito o que tava acontecendo e como eram os personagens. E aí eu também me dei conta que eu não ligava o suficiente. Eu não tenho problema nenhum com a Tessa Dare, eu já li um outro livro dela que eu gostei e eu também tenho interesse de ler alguns outros. Então ter abandonado esse aqui não necessariamente significa que eu não tenha mais interesse no trabalho da autora. O próximo livro é The Chase, A Busca de Summer e Fitz, da Elle Kennedy. Essa é uma série spin-off daquela Off Campus, que faz muito sucesso. Eu li o primeiro livro de Off Campus, O Acordo, há alguns anos atrás. E como essa série voltou a fazer muito sucesso recentemente, pelo menos eu comecei a ver muito mais sobre, eu fiquei com vontade de revisitar esse universo. Só que eu já não lembrava assim muito bem do Acordo, então acho que pra eu continuar a série, pra eu aproveitar mais, eu teria que reler. Só que eu tava com um pouco de preguiça. Aí o que eu fiz? Peguei o spin-off pra ler. A personagem principal desse aqui é uma socialite riquinha, patricinha, que não é lá o tipo de personagem que eu mais gosto de ler sobre. E aí o cara era um bonitão, saradão, atleta, só que ele era descrito como sendo um nerd, porque ele gostava de videogames e super-heróis, característica que literalmente todos os homens hétero padrão do mundo têm. Então eu só não engoli muito essa história dele ser um nerd. Isso porque, teoricamente, os personagens eram pra ser opostos e ter personalidades distintas. E aí foi isso, gente. Nesse aqui eu não tenho nem como me defender, porque eu literalmente li 3 capítulos e foi suficiente pra eu querer abandonar. Eu sei que a proposta desse livro era justamente mostrar que as pessoas são além dos seus próprios estereótipos e por aí vai. Mas só de ler sobre a loira perfeita modelo, o atleta perfeito gostosão falando como ele era diferente e não conseguia se encaixar, eu fiquei sem paciência e abandonei. Outro livro que eu também abandonei esse ano foi A Pequena Livraria dos Corações Solitários, da Anne Darling. Esse é um livro em que a personagem principal vai herdar uma livraria, porque a antiga dona da livraria era uma amiga muito querida dela, e essa personagem principal era órfã, então ela tinha uma relação muito de família com a dona e já trabalhava na livraria também. Só que aí quando ela de fato herda essa livraria e começa a ser dona, ela começa a ter problemas com o neto da antiga dona. Ele começa a querer encrencar com ela porque a livraria tá indo quase à falência. Então eles estipulam aí um prazo pra ela conseguir fazer a livraria lucrar de novo, porque se ela não conseguir, ele vai vender a livraria. Então ela vai ter aí alguns meses pra fazer o negócio voltar a funcionar. Então aqui a gente vai ter um hate to love, os dois personagens vão ter uma inimizade e um conflito por causa dessa questão de vender ou não a livraria. E o homem principal vai ser aquele bem clichê de personagem frio e calculista, mal-humorado e etc. Aquele personagem que é grosseiro, mas que no fundo é uma boa pessoa. Só que então, eu li até metade do livro mais ou menos, e ele era só muito estúpido e babaca e tratava a personagem principal muito mal. E aí eu tava esperando o momento dele se redimir, mas não acontecia. E eu tava até gostando desse aspecto da livraria. A personagem principal acaba transformando a livraria em uma livraria só de romance, mas ainda assim não foi suficiente pra me querer fazer continuar lendo. O próximo livro dos abandonados
pode ser um pouquinho polêmico, porque eu literalmente nunca vi ninguém falando mal desse livro. Todo mundo que lê parece gostar bastante. E o livro é A Troca, da Beth O'Leary. E esse aqui, sendo bem sincera, eu não acho que teve muito problema com o livro em si, e sim com as minhas expectativas sobre ele. Aqui a gente vai ter a história de uma mulher que mora na cidade, trabalha muito, tem uma vida muito mais agitada, que vai trocar de apartamento com a avó dela, que mora no campo, numa cidade pequena. Eu fui esperando que fosse ser uma história muito mais focada no aspecto romântico, mas não foi o caso. E não é que esse livro não tenha romance, mas ele é uma parte pequena da história que acaba não sendo muito desenvolvida. No início eu tava gostando, mas depois de um tempo eu senti que a história começou a ficar um pouco arrastada e não acontecia muita coisa. Esse livro vai lidar muito com a questão do luto também, porque a personagem principal perdeu a irmã recentemente, e isso acaba gerando conflito entre ela e a mãe. O relacionamento das duas tá um pouco abalado, então ele também vai ter esse foco muito grande aí na resolução disso. Mas eu acabei achando essa parte meio chata. Então esse não foi um que eu quis abandonar porque eu tava odiando. Eu só realmente não tava ligando pras pessoas e pro que tava acontecendo na história. O lado emotivo da história também não teve um impacto em mim. No geral, eu tava mais me sentindo entediada. E por causa disso, eu acabei preferindo abandonar. O próximo livro é No Bosque da Memória, da Tana French. E esse aqui eu peguei num dia que eu tava com muita vontade de ler um thriller. Eu tava pesquisando aí, tentando decidir qual seria o thriller que eu ia ler. E vi muita gente elogiando esse aqui. E aqui nesse livro, ele vai contar a história de um caso que aconteceu nos anos 80, em que 3 crianças desapareceram numa floresta e somente uma delas foi encontrada com o tênis todo sujo de sangue e sem conseguir lembrar de absolutamente nada que tinha acontecido. 20 anos depois, essa criança então vai se tornar um detetive e ele vai estar investigando um caso que acaba lembrando alguns aspectos do que aconteceu com ele quando ele era criança. E aí, ao mesmo tempo que ele vai começar a tentar desvendar esse caso, ele também vai tentar recuperar as próprias memórias pra saber o que de fato aconteceu com ele. E eu achei a sinopse bem interessante, mas na hora da execução não foi exatamente assim como eu esperava. Eu sei que eu não sou muito fã de thriller com essa pegada policial, contando do ponto de vista da polícia e dessa parte investigativa. Eu acho que eu gosto mais de thriller com essa pegada quando é série ou filme. Pra livro eu tô mais interessada em outras coisas, outras formas de se contar thriller. Só que como nesse livro aqui, o policial também foi vítima de um caso, eu achei que teria uma pegada mais interessante, só que não funcionou pra mim. O personagem principal era muito insuportável e eu consigo enxergar que é proposital. Ele também acaba se envolvendo num relacionamento com a parceira dele, outra detetive, e eu achei meio como foi desenvolvido esse relacionamento. Eu lembro que eu fui vendo vários estereótipos que me incomodaram. Essa detetive, ela foi descrita como aquela mulher que não liga pra própria aparência e vai pro trabalho de moletom. Só que um belo dia ela se arruma e bota uma maquiagem, um vestido e todo mundo fica embasbacado em como ela é linda e maravilhosa. E ela é aquela mulher que é tipo um brother, que vira a melhor amiga do cara. Só que aí um belo dia eles acabam transando e ele não quer saber dela, porque ele não quer que aquilo estrague o relacionamento deles, a amizade deles. Aí eu já tava achando essa parte muito chata, mas estava interessada no mistério, mas estava demorando muito pra acontecer qualquer coisa. O livro tava focando muito mais na vida dos personagens, na relação entre eles, e eu não tava nem um pouco interessada nisso. Aí eu comecei a ficar entediada, não tava achando nada interessante, e fui ler algumas resenhas pra ver se valia a pena continuar lendo ou se eu só abandonava mesmo. E aí eu descobri que esse livro, na verdade, faz parte de uma série, e nesse primeiro livro eles nem chegavam a resolver nada, o mistério continuava. E eu só preferi desistir e largar de mão mesmo. Eu não tava aguentando nem passar da metade do primeiro livro. Imagina ter que ler 6 livros disso. Não, tchau, bênção, vai com Deus. O próximo livro é Rhapsodic, da Laura Tassala. Eu acho que esse aqui é o único que ainda não tem tradução em português. E esse vai ser um livro que é uma fantasia urbana. Nesse mundo existe um ser mágico que faz acordos à base de trocas. Então, se uma pessoa tá precisando de alguém, ela vai chamar esse ser, ele vai fazer o que a pessoa quer, e em troca disso, a pessoa vai ganhar uma pulseirinha que tem uma miçanga. Cada miçanga vai ser equivalente a um favor, a um acordo aí que os dois fizeram. E aí, um belo dia, ele vai retornar pra cobrar esse favor. E a nossa personagem principal, ela já foi uma cliente frequente, então ela tem um monte de pulseira com um monte de miçanga, ou seja, um monte de favor que ela tá devendo pra esse ser. E um belo dia, que é quando o livro começa, esse cara vai aparecer pra cobrar finalmente esses favores. Só que aí, o que ele pede pra ela? Pra ela comprar móveis pra ele,
ou pra ir jantar com ele, pede um beijo, umas coisas assim, sabe? E esse ser, esse cara, na verdade é uma fada que tem asas e é o rei da noite. Isso soa parecido com algum outro livro, algum outro personagem? Esse cara aí, fada, rei da noite, ele é descrito como sendo muito malvado e perigoso, só que isso não é mostrado em nenhum momento, só é falado, só é mencionado mesmo. O que aparece de fato é só ele sendo bonzinho e comprando sorvete pra ela e coisas do tipo. E eu odeio quando autores fazem isso. Me mostra o que ele é em vez de me dizer. É muito fácil você descrever um personagem de uma forma e na hora que a gente tá vendo ele vivendo, ele agindo, ele não tem nada disso. Muito conveniente, né? E quando acontece isso, eu não consigo comprar esse discurso. Eu não vou só acreditar em tudo que o autor tá me falando. Eu preciso ver aquilo acontecendo. E esse livro também tem aquele problema que ele não tem muito plot. Ele é muito focado no romance. Eu não teria problema com isso se o romance fosse bom. Eu achei muito Instalove, apesar deles já terem se conhecido antes, ele era meio que amigo dela no passado. Eu sempre achei que essa amizade não fazia sentido nenhum. Aí achei o livro meio caído, os personagens genéricos, não me desceu muito. Eu percebi que eu não gosto da escrita da Laura Tassala. Esse foi o segundo livro dela que eu tentei ler. O primeiro que eu li eu até terminei, que foi o Pestilence, mas eu também dei tipo 2 estrelas, sabe? Eu só aguentei até o final, mas foi muito ok. Acho que depois desse livro aqui eu vou me despedir da Laura Tassala e não vou tentar mais pegar nenhum livro da autora, porque eu já vi que não é pra mim. O último livro abandonado que eu tenho pra falar hoje, na verdade, foi um abandono recente, 7 Dias Juntos, da Francesca Hornack. Na verdade, esse eu tava ouvindo audiobook, pelo que eu lembro, ele tinha mais ou menos 8 horas no total, e eu ouvi umas 2, então aí por volta de 20-25% do livro. E aí esse livro se passa na Inglaterra, no Natal, e ele vai contar a história de uma médica, que é uma das filhas dessa família, e ela estava em outro país, trabalhando com uma epidemia. Então quando ela volta pra Inglaterra, ela precisa ficar em quarentena. Só que como é Natal, ela acaba fazendo isso junto da família, por isso o título do livro, 7 Dias Juntos, porque eles vão passar aí uma quarentena de 7 dias. Esse livro foi publicado em 2017, antes da gente saber o que era Covid e de experienciar uma quarentena na própria pele. Então depois de passar meses quarentenada dentro de casa, eu acho que esse livro não surtiu o mesmo impacto em mim que eu acho que era pra ele surtir nas pessoas, porque vamos combinar, 7 dias de quarentena é fichinha pra gente. Fora isso, eu também não tava gostando muito dos personagens e nem da dinâmica deles dentro da família. Eu não ligava pra nenhum plot que cada um dos personagens estava enfrentando e nem pro drama que tava acontecendo entre eles. E eu gosto dos meus livros natalinos bem fofos e levinhos. E esse aqui nem tava me dando muito gatilho assim de quarentena, mas ele era muito dramático. Cada um dos membros da família tava vivendo o seu drama particular e aí isso envolvia os outros membros da família também, e aí ninguém se comunicava e ficava um clima esquisito. E aí, enquanto eu tava lendo, eu só ficava pensando em quanto eu queria me afastar daquele drama familiar. Então, por isso, eu preferi abandonar e pegar outra coisa, porque eu queria ler mais livros natalinos. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que, caso você seja aquela pessoa que fortemente se apega ao livro que tá lendo e vai empurrando com a barriga, mesmo não gostando, então fica aqui o meu conselho direto do meu coração pro seu. Não perca tempo com algo que você não tá gostando. Deixe esse livro de lado e vai gastar seus minutos preciosos lendo algo que de fato você esteja interessado e de fato esteja empolgado pra ler. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo.